E eu sei que às vezes a gente nem sabe direito o que é. A gente vê às vezes um vídeo na internet e fala, nossa, que linda, que lindo. Vai ver, é um vídeo de companhia, aula de companhia, né? Uma companhia grande, onde todo mundo já sabe fazer balé. A gente só precisa ter a clareza de que uma coisa é uma aula de balé para criança, pré-adolescente. Outra coisa é uma aula de balé para adolescente, já muda. Da criança para o pré-adolescente e adolescente já muda. Outra coisa é uma aula de balé para adultos, que são pessoas que estão aprendendo, começando a aprender balé agora, ou que estão querendo voltar para o balé agora, ou são pessoas que já estão fazendo balé há um tempo, mas que precisam melhorar o desempenho para chegar num nível avançado, ok? Então, isso é o balé adulto. Depois do balé adulto, a gente vai ter o balé avançado, a gente vai ter balé de companhia, ok? Quando a gente fala de balé avançado, balé de companhia, o professor não ensina mais nada. Você não vai mais para aula de balé para aprender. Você vai para repetir, 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 repetir. Porque o processo de repetição, ele é muito importante na nossa aula. Desde que, antes da repetição, eu tenha aprendido. Então, é importante a gente ter isso claro. Não adianta eu fazer 50 tandis na minha aula de balé se eu não aprendi o tandi. Eu vou repetir de maneira errada, ensinar errado para o meu cérebro na hora que eu vejo eu estou fazendo um movimento cheio de vícios. Ok? Então, cada fase que a gente está no balé, a gente tem coisas para trabalhar. Na fase de balé adulto, quando a gente começa a aprender ou está voltando depois de adulta, a gente precisa ter a clareza de que a gente tem que aprender os movimentos e não só repetir os movimentos. Esse é o primeiro ponto. Então, como é que funciona ou como é que deveria funcionar uma aula de balé adulto para que você aprenda os movimentos? Você tem que chegar na sua aula e o professor tem que te explicar cada movimento. Só que como que funciona, na verdade, uma aula de balé adulto hoje, né, nas escolas presenciais, mesmo no formato online, mas ainda com ensino presencial? Você chega lá, tem uma barra assim na sua sala de aula, tem lá uma barra, aí você vai, né? Chega a primeira vez na aula, aí você vai, vem, encosta na barra, assim, para fazer a aula. Aí vem as outras bailarinas, começam a se colocar e tal. E aí já vou dar uma dica aí para quem nunca fez balé e for da sua primeira aula presencial. Gente, nunca fica por último. Porque aí a gente olha lá e fala, nossa, eu vou me colocar aqui no final da barra, tá todo mundo virando para lá. Só que, criatura, na hora que virar, você é a primeira. E aí você não tem nem de quem se localizar no negócio, tá? Então, nunca fique por último se você está começando o balé agora. Se coloque mais ou menos no meio da barra, para que tenham pessoas atrás de você e pessoas na sua frente, para você conseguir se localizar, ok? E aí, o que acontece? A gente chega na nossa aula e a gente tem lá a barra e a gente vai se colocar na barra. O que o professor vai começar a trabalhar com você na barra? Quando você começa a fazer aula, a primeira coisa que a gente, né, deve trabalhar ali com o adulto é sempre de baixo para cima. Então, eu vou sempre começar trabalhando pelos pés. Então, eu começo a fazer alguns movimentos para aquecer os pés, para ativar a mobilidade dos pés. Então, é muito comum a gente fazer em sexta posição, alternando. Sim, é muito comum a gente fazer esse movimento, porque eu acabo mobilizando todas as articulações do meu pé. E eu vou usar o meu pé na aula inteira. É comum a gente fazer os elevés. É comum a gente fazer, às vezes, em primeira posição, um tandi que gira para dentro, gira para fora. Então, eu faço um dedão, faço um deor. Tudo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou articulando, eu estou mexendo com as minhas articulações para mobilizar essas articulações para elas estarem mais livres na hora que eu for fazer a minha aula de verdade, porque aqui é só uma preparação. A gente tem movimentos que a gente faz que é flex. Então, nesse primeiro exercício da sua aula de balé, você vai ver que o professor ele vai focar em exercícios, movimentos simples, mas que ajude as suas articulações a se moverem, ok? Então, quando a gente se coloca de frente para a barra na nossa aula,
A primeira coisa que o professor quer isolar é o uso dos braços. Então, a mãozinha fica lá em cima da barra, eu não uso mais os braços e eu só me concentro nas pernas. E aí eu só aqueço as pernas. Depois a gente começa a ir aquecendo os braços. Até aqui tá tudo bem, só que qual é o grande problema disso? Se você vai fazer a sua primeira aula, o professor vai falar para você, ó, a gente vai fazer isso aqui. Sobe, troca tantas vezes, depois você leva o pé lá na frente num tandi, vai fazer flex, vai voltar e vai fechar demi-plié. Tá vendo? Tudo eu tô usando articulação. E beleza. E aí, ele passou o exercício inteiro, você vai olhar e vai falar, meu Deus, por onde é que começa? E aí ele vai falar, ó, fica entre elas, né, entre as outras meninas, você vai acompanhando que vai seguindo. Esse é um grande problema. Por quê? Você não está na fase do aprendizado, você já está na fase da repetição. Eu vou repetir o que todo mundo está fazendo. Mas, pela aula presencial, o formato de aula presencial, sendo ele presencial ou online, esse formato de aula onde o aluno entra com uma turma que já está em funcionamento e vai pegar as coisas ali da onde está, não permite que o professor pare a aula para explicar o que é um tandi. No tandi, percebe? Ó, o professor, quando a gente está dando aula na escola presencial, eu tenho lá 30 meninas na sala. E aí, chega uma menina nova no meio dessas 30. Dessas 30, 10 já fazia balé, 10 começou faz um mês e 10 está voltando, sei lá. E aí entra uma que nunca fez. Essa uma que nunca fez vai ter que acompanhar o que está acontecendo com o resto da turma. Sim? Ou pior, né? E o professor segura o resto da turma para ensinar essa uma pessoa. Então, por isso o ensino do balé é tão complicado ainda hoje nas escolas presenciais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar esses movimentos. Então, você precisa entender, cara, num tandi, ó, não é só levar o pé lá para frente. No tandi, o meu calcanhar, ele puxa lá para frente. Ó. É como se o meu calcanhar quisesse levar a minha perna lá para frente. Ao mesmo tempo que eu seguro o meu corpo na perna de base, na perna de trás. Senão, o meu corpo vai junto com a perna. E aí, daqui eu não saio para lugar nenhum. Então, eu preciso crescer o meu tronco todo lá para cima, enquanto o meu calcanhar sai, passo por uma meia ponta alta, estico a pontinha do pé. Volto meia ponta, dedinho do pé puxa para trás, e aí eu vou encaixando a minha posição. Isso aqui é uma explicação muito rápida de um tandi. Só que a gente não consegue ter isso na nossa aula normal de balé adulto. Porque normalmente você vai entrar num processo de copiar. Você vai entrar no processo de aprender, o professor explicar realmente os movimentos, na hora que são os movimentos mais complexos. E aí você perdeu essa base. Então, se você está pensando em começar a fazer balé depois de adulta, ou voltar depois de adulta, às vezes você fez quando era criança ou adolescente, tenha a clareza de que você precisa aprender. Para aprender não é só repetir. Repetir é quando eu já aprendi. Então, para aprender, eu preciso entender o passo a passo do movimento. Para entender o passo a passo do movimento, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar.